Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo aqui, prazer, meu nome é Camila, eu tenho 29 anos e eu moro aqui em Vancouver, no Canadá, faz 5 anos. E o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso, vai ser um bate-papo, né, sobre o que se passaram nesses 5 anos, o que mudou, ainda vale a pena, né, como que tá a nossa vida aqui. Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar nesse vídeo, né, é um fato que, assim, mudou completamente a nossa experiência, meio que ditou nossa jornada, principalmente nos primeiros anos aqui, que foi a pandemia. A gente chegou aqui no Canadá em março de 2020, basicamente uma semana antes do lockdown começar, então, assim, a nossa experiência aqui no Canadá, ela já começou na pandemia, então a gente não tem nenhuma experiência antes disso, né? Mas assim, durante esse período ali no primeiro ano da gente morando aqui, a gente viu a cidade, né, se transformar um pouco e também de ouvir as pessoas que já estavam aqui há um pouco mais tempo, né, antes da pandemia, falar, né, das diferenças e como isso afetou bastante a cidade, né? O mundo inteiro, claro. Então, assim, algumas mudanças que vieram disso que a gente sentiu muito questão de aluguel. Os valores de aluguel ficaram, assim, extremamente caros. A gente fala que a gente tem muita sorte de ter pego esse apartamento antes da pandemia, então a gente fala que a gente paga um preço pré-pandemia ainda. Os outros apartamentos aqui do prédio que foram alugados depois, né, já são com valor muito mais alto de aluguel do que o nosso. Então, graças a Deus, pelo menos o aluguel aqui é meio controlado, então eles não podem simplesmente aumentar o quanto eles querem. Então, obviamente, ao longo dos anos foi tendo um ajustezinho, mas um ajuste de 5% normalmente. Então a gente ainda paga bem abaixo do que, né, pessoas novas chegando aqui no prédio pagariam. Outra coisa que a gente sentiu bastante, eu já cheguei a comentar em outros vídeos, é a questão de moradores de rua. Tem muita gente em situação de rua aqui e a grande maioria dessa população são usuários de droga, né? Estão na rua por conta, né, de drogas. E é uma coisa que eu acho que choca algumas pessoas, porque se você não procura muito a fundo, você meio que não espera, né, que no Canadá, em Vancouver, você vai, né, se deparar com uma situação dessa. Mas é uma realidade que já existia antes da pandemia, mas foi muito exacerbada, né, durante a pandemia, né, muitas pessoas mais acabaram indo pra rua e como muitos lugares acabaram fechando, né, muitos comércios, hotéis fecharam porque, né, não tinha ninguém vindo pra cá, a prefeitura acabou comprando esses espaços e hotéis pra fazer abrigo. Então, acaba tendo essa população muito aqui bem no centro, né, em lugares que são bem comerciais, né, lugares que tem muito turista, você acaba vendo muito essa realidade aqui. E outra questão que eu acho que é um pouco polêmica, né, é a questão de emprego, né, aquele slogan que todo mundo falava, né, nossa, o Canadá quer imigrantes, o Canadá precisa de você, tem muito emprego. Não é mais uma realidade, assim. Muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia enormes, né, tiveram layoffs, né, demitiram em massa, assim, muitas pessoas. Então, várias áreas foram muito afetadas. A área do Matheus, por exemplo, que é essa área de tecnologia de TI, quando ele ficou uma época sem emprego, ele ficou quase um ano procurando emprego e, assim, procurando e muito. Só que tem muitas pessoas também que estão procurando emprego, né. Mas, assim, óbvio, a gente tem que deixar muito claro que praticamente tudo isso e outras coisas, né, o aumento do valor de tudo, né, por exemplo, é uma coisa global, né, não é específica do Canadá, não é específica de Vancouver, o mundo inteiro sofreu e ainda sofre, né, com as repercussões da pandemia, um problema global que tá acontecendo ainda aqui, mas obviamente o Canadá é afetado. Levando todos esses pontos em consideração e que muitas pessoas saíram dos seus países que também estavam, né, em condições não tão legais, tentando buscar alguma coisa melhor aqui no Canadá, teve uma saturação de imigrantes aqui. Então vieram muitas pessoas pra cá pra estudar, pra trabalhar, né, procurando alguma coisa melhor, e o país não deu conta, né, não tá dando conta desse número de pessoas. Então as pessoas estão vindo pra cá, mas elas não conseguem achar emprego, as pessoas estão vindo pra cá, mas elas não conseguem achar lugar pra morar, porque tá tudo extremamente caro, e obviamente, né, oferta e demanda, as coisas começam a ficar mais caras ainda. Então muitas pessoas nos últimos anos vieram pra cá e não tiveram a experiência, né, que queriam, assim, que esperavam que ia ter. As oportunidades muito mais escassas, muito mais dificuldade com tudo, assim. Então, por conta disso, o país tomou uma decisão esse ano bem importante e um pouco controversa, talvez, com alguns públicos, mas que foi de mudar radicalmente, assim, as leis de imigração. Então, se agora, nesse momento, você tenta aplicar para um visto de estudo, de trabalho, as regras estão muito mais rígidas, são vários cursos que não dão mais, né, direitos a visto de trabalho, por exemplo, ou a visto do cônjuge, que é uma tentativa aqui do país de tentar estabilizar um pouco, né, melhorar a economia, tentar estabilizar, mas eles já falaram que isso é uma medida que eles querem que seja temporária, né, obviamente o Canadá continua sendo um país extremamente multicultural, né, tem todas as culturas e pessoas do mundo inteiro aqui e o país, né, respira isso. Mas a gente também não sabe, né, quando as coisas devem voltar ao normal, assim,
nessa questão imigratória. Mas pelo menos o futuro parece bem promissor nesse sentido, assim, sendo bem honesta, a gente já vê algumas mudanças, né, depois disso, né, tanto da questão migratória, como a gente também tem um primeiro-ministro novo aqui no Canadá, que é liberal também, igual o Trudeau era, mas ele é um pouco diferente na questão da economia, assim. E a gente já tem visto algumas mudanças, né, os valores dos aluguéis estão começando a baixar, né, nada perto pré-pandemia, mas não tá aquele absurdo que tava, tipo, 1 ano, 2 anos atrás. Os valores das coisas no mercado, as taxas de juros de carro, de financiamento, então assim, as coisas estão caminhando, né, para um futuro bem promissor. E vamos ver, né, quando que as coisas vão realmente se estabilizar. Bom, agora que eu já falei um pouquinho mais dessa parte mais burocrática / política, de realidade, né, aqui do Canadá, como o país está em si, queria falar um pouquinho de uma parte mais pessoal, assim, né, o que isso tudo tá significando pra gente, né, como a gente tem enxergado, né, a nossa vida aqui no Canadá e morar aqui, se a gente se arrepende, né, como que tá, assim, pra gente, agora falando, né, de pessoa pra pessoa. Eu acho que a primeira coisa que qualquer imigrante que mora em qualquer país, né, do mundo, vai te falar é que imigrar não é fácil, né, tirando toda a questão financeira, burocrática e tal, não é fácil, né, mentalmente, assim, é uma constante evolução, né, de você desaprender tudo que você sabia do seu país, reaprender como um país inteiro funciona novamente, começar do zero, né, você começa a vida do zero, questão de carreira, de amigos, de se sentir em casa, né, de se familiarizar, assim, com esse novo lugar. E querendo ou não, você precisa se desprender, assim, do que a sua vida poderia ser no Brasil, porque você começa, né, do zero. Então, assim, você não vai ter o mesmo estilo de vida que você tinha no Brasil, né, tinha no Brasil, quando você chegar no Canadá, né, você volta da estaca zero. Então, assim, luxos que você podia ter no Brasil, você não vai ter aqui, né, você vai começar tudo do zero, então assim, você não vai ter carro, muito provavelmente, você vai começar a morar num apartamento que não é tão legal quanto o apartamento que você tinha lá, o nível, né, o estilo e seu nível de vida, assim, ele vai sim começar abaixo, né, obviamente cada um, né, tem a sua realidade, se você for rico milionário, talvez isso não te afete muito, mas assim, pra maioria das pessoas isso é um fato, assim, é uma realidade. Mas calma que lógico tem luz no fim do túnel, né, cada tempo que vai passando, cada ano que passa, você vai reconquistando, né, as coisas, você vai reconquistando a sua vida, os seus luxos, você vai comprando um carro, você vai tendo um apartamento mais legal, você vai realmente se sentindo em casa, né, então assim, realmente, pelo menos pra gente, foi uma curva, assim, indo pra cima, entendeu? Foi cada vez melhorando mais, cada tempo que passava a gente se sentia mais em casa, né, cada ano era mais familiar, era mais casa mesmo. Eu acho que eu já tinha chegado a comentar disso, que ali pelo marco de 1 ano que a gente tava aqui, a gente começou a considerar voltar. Tava tudo muito bagunçado ainda no meio da pandemia, a gente não tinha conseguido realmente, né, fazer um grupo de amigos. Eu acho que assim, quando a gente criou um grupo aqui, quando a gente realmente fez amizade e, né, começou a criar laços aqui, foi quando, assim, parece que a chavinha virou pra gente e tudo mudou. Esse senso, assim, de comunidade, de, né, ter a sua galera aqui, assim, faz muita diferença, porque ajuda você a, primeiro, fazer programas, né, sair da sua zona de conforto, ir pra praia, ir pro lago, fazer trilha. Você se coloca mais aberto a ter experiências novas, né, fazer programas diferentes e realmente, né, tipo, entrar de cabeça, assim, na vida aqui. Uma coisa que a gente sentiu que fez bastante diferença foi ter o carro, né, hoje a gente tem um carro, a gente passou vários anos aqui que não tinha. E por mais que não seja necessário, Vancouver é uma cidade extremamente bem planejada nessa questão de transporte. Você consegue fazer tudo de ônibus, de metrô aqui. Tem muita natureza e muitas coisas que são, não na cidade, mas muito próximas. Outras cidades também, vários passeios que você acaba perdendo se você não tem um carro, né? E daí você passa a fazer as coisas e ir nos lugares porque você quer, não porque é o mais perto da sua rota, é o que é mais fácil, né? Tipo, você vai no supermercado que você gosta, que você acha que os preços são bons e que tem as coisas que você gosta. Não no mercado que é ali pertinho da sua casa, porque é onde você consegue carregar as compras, entendeu? Então, essas pequenas coisas, assim, fazem muita diferença no você se sentir à vontade, né? Se sentir em casa mesmo, assim. Se sentir que você
pertence àquele lugar. E hoje a gente consegue dizer assim, com 100% de certeza, que a gente não se arrepende da nossa escolha, né? Na verdade, quanto mais tempo passa, mais certeza a gente tem do que a gente escolheu. Mas deixar bem claro, obviamente, dizer que se sente em casa não quer dizer que a gente não tem saudade do Brasil, não tem saudade da nossa família, das coisas, né, em lugares assim que só o Brasil consegue proporcionar pra gente. Eu acho que a saudade, você aprende a lidar com ela, né? Ela sempre tá aqui, ela sempre vai existir, mas com o tempo ela não dói tanto, assim. Então agora, para concluir o vídeo, responder a pergunta de R$1.000. Ainda vale a pena vir pro Canadá em 2025? Eu, Camila, diria que sim, né? Eu acho que a vida que a gente leva aqui é uma vida totalmente diferente do que a gente teria no Brasil, com pontos positivos e negativos aí, mas no final é mais positivo, né? A gente enxerga muito mais positivos aqui, então a gente não se arrepende. A gente, como eu falei, cada ano que passa a gente tem mais certeza, né, da escolha que a gente fez. Mas se você tá agora pensando, né, putz, eu vou, não vou, vai valer a pena? Infelizmente, só você vai poder responder isso. Cada pessoa tem as suas próprias prioridades, as suas realidades, e o que talvez é importante pra mim não é tão importante pra você, e vice-versa, né? Então, assim, eu super encorajo vocês a assistirem todo tipo de vídeo, né, da galera que mora aqui, de criadores, quem já veio pra cá, quem veio e voltou, quem veio e ficou, porque eu acho muito importante você ver todos esses pontos de vista pra tentar ver, né, entender o que pra você, né, faz mais sentido. Mas, de fato, agora, em 2025, se você tá realmente pensando em vir migrar aqui pro Canadá, né, as opções estão um pouco mais limitadas depois dessas mudanças, né, das leis de imigração. E então eu recomendo muito procurar uma agência especializada em Canadá, se possível, porque eles vão conseguir te dar o melhor norte, né? Vão conseguir analisar bem a sua situação, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? Tem caminhos que umas pessoas conseguem usar, outras não. Eu tenho conhecidos que, infelizmente, estão tendo que voltar para os seus países agora, porque o caminho que eles estavam trilhando não existe mais, né? Depois dessas mudanças, o próximo passo deles, que eles já sabiam que eles iam fazer, que estavam se programando para fazer, eles não conseguem mais. Muito importante ter um apoio de alguém que, né, sabe das leis, sabe de todos os caminhos e possibilidades e que vai, sim, te dar o melhor norte. Pelo menos a gente já tá vendo as coisas caminharem, né, pra melhorar. Tem um futuro, assim, parece bem promissor nessa questão, né, valores baixando, qualidade de vida aqui melhorando, tanto pra quem já tá aqui, né, e pra quem tá pensando em vir. Imagino que daqui a 1, 2 anos a realidade esteja um pouco diferente do que tá agora, né, pra melhor, esperamos, e que, né, novos caminhos de migração vão ser abertos, né, essa restrição temporária vai embora e vão ter novos caminhos pra quem tá querendo vir aqui pro Canadá. Bom, isso então pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, um papo um pouco mais assim, meio abrindo o coração, né, falando o que a gente tem no coração, o que a gente tem na nossa cabeça sobre esse assunto. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo, né, quem tá na dúvida, tá pesquisando, tá procurando sobre, né, poder migrar aqui pro Canadá. Essas foram, acho que, as minhas maiores considerações. Obviamente tem pontos mais específicos, como questão de custo de vida realmente, né, que é um vídeo que eu quero fazer agora, um custo de vida atualizado, né, de 2025, que eu acho que o último é de 2021, se eu não me engano. Então, os preços mudaram bastante. Então, assim, agora que eu voltei pro canal, vão ter vários, né, vídeos, assim, atualizando tudo sobre a vida aqui. E, assim, uma resposta honesta, né, de quem já tá aqui há 5 anos e viu muita coisa acontecer, muitas coisas mudarem, mas que adora chamar esse lugar aqui de casa. Bom, agora você já sabe, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.